Bem-vindos ao painel Digital Leaders do Directions 2020. À medida que o mundo tem sido assolado pela pandemia do Covid-19, a tecnologia tem-se mostrado como sendo a chave para garantir a continuidade dos negócios. Não só porque permitiu a todos trabalhar remotamente a partir de casa, como também permitiu às empresas continuar a relacionar-se com os seus clientes. No entanto, nos próximos tempos, na procura do próximo normal, as empresas vão ter que continuar a procurar na tecnologia a alavanca para esta adaptação à nova realidade que vivemos. E é neste contexto que a transformação digital está cada vez mais na agenda de todos os gestores. Para discutir e para debater este tema, tenho hoje o prazer de ter comigo a Cristina Vaz Tomé e o Francisco Barbeira. Obrigado aos dois. A Cristina é membro da Comissão Executiva do Grupo Empresa, da Administração da SIC Empresa Publishing e Chief Revenue Officer do grupo. Foi administradora da RTP e, anteriormente, consultora na KPMG durante 14 anos. O Francisco Barbeira é membro da Comissão Executiva do BPI, onde tem a cargo as áreas de transformação digital, IT, operações, eficiência, segurança e procurement, e tem mais de 20 anos em funções de gestão no setor financeiro, em particular no digital, no marketing, nas tecnologias, nas operações e na organização. Cristina, começaria então por si, lançando aqui o debate sobre o tema da transformação digital. O setor dos mídia foi provavelmente aquele onde a transformação digital teve um impacto mais disruptivo. Pela democratização do acesso aos conteúdos, pelo surgimento, inclusive, de plataformas 100% digitais que vieram alterar muito a cadeia de valor dos mídia e, portanto, talvez seja aquele setor onde hoje existe mais pressão numa adaptação, numa reconfiguração dos negócios para esta nova realidade. Como é que a Cristina vê a transformação digital no setor dos mídia e, em particular, como é que o Grupo Empresa tem encarado o tema e tem integrado esta agenda na sua gestão? Muito obrigada, Jorge. Antes de mais, queria cumprimentá-lo e cumprimentar também o Francisco, agradecer à IDC o convite que me fizeram para estar aqui presente e também saudar a IDC por estar a fazer com o Grupo Empresa esta nova forma de comunicar e de fazer eventos, que passa também pela forma como o Grupo Empresa está a endereçar a transformação digital. É verdade o que disse. Portanto, nós, o setor dos mídia, somos um setor que está a sofrer uma pressão muito grande para a transformação digital. Contudo, o Grupo Empresa já o está a fazer há alguns anos. Portanto, nós fomos, através do Expresso, a primeira publicação a ter um site, portanto, uma oferta digital, nos anos 90, nos idos anos 90. Talvez tenha sido demasiado cedo, portanto, estas coisas também das transformações, se não só no momento certo, se o mercado não está preparado para as absorver, acaba por ser contraproducente e, portanto, há um investimento grande, mas depois não há uma aceitação no mercado para essa oferta e, portanto, foi o que aconteceu. E com a passagem de toda a infraestrutura de Carnaxide para Paços de Arcos, fizemos aqui um investimento muito grande do ponto de vista da televisão. Nós somos um case study a nível europeu, porque somos a primeira televisão a ter tudo o que é a sua atividade, desde a parte toda de vídeo, áudio, intercoms, enfim, tudo o que seja atividade de televisão assenta em IP. Isso, de facto, passa pelo processo de transformação e por aquilo que é a visão da gestão desta casa para a necessidade de se adaptar àquilo que são as novas tendências. Acresce que há outros stakeholders que aparecem no mercado, os famosos GAFA, ou os famosos FANG, ou FA, portanto o Facebook, a Amazon, a Apple, Netflix, enfim, tudo o que sejam plataformas com um poder de presença global muito forte e, portanto, uma pressão muito grande.
ao qual nós não podemos estar indiferentes e, portanto, sabemos que temos que acompanhar essas tendências, e depois também isso faz com que o comportamento dos próprios consumidores dos nossos conteúdos também seja diferente. Hoje em dia todos nós temos uns autênticos computadores que levamos para todo lado, que são os telemóveis, portanto aquilo deixou de ser apenas um device para fazer chamadas, mas nós conseguimos ter a nossa vida toda ali e, além disso, consumir aquilo que são conteúdos que consumiríamos através da leitura de um jornal em papel ou através da visualização de conteúdos naquilo que é a televisão, chamada a televisão tradicional. Portanto, estando atentos a isso e com a pressão que o Covid veio trazer a este setor, obviamente que aquilo que era um processo que estava previsto num plano estratégico há 3 anos, terá que ser antecipado. E, portanto, nós já tínhamos isso previsto. Tem tudo a ver com a visão da gestão desta casa e aquilo que são o acompanhamento das tendências do setor, e por isso mesmo, aquilo que foi o resultado desta pandemia, nós conseguimos dar resposta, estamos a dar resposta e temos projetos em curso para dar resposta a essa necessidade da transformação digital. E, sobretudo, houve aqui uma aceleração na forma como encararam a transformação digital e viram nessa agenda uma resposta à perturbação provocada pela pandemia, não? Nós sentimos uma maior procura pelos nossos conteúdos através dos suportes e das plataformas digitais que já tínhamos, do que sentíamos no passado. Portanto, sentimos um pico durante o mês de março e mês de abril, que foi bastante positivo. Só para dar um pequeno exemplo, no caso do Expresso, nós estamos quase nas 40.000 assinaturas, portanto, é algo extraordinário, não é? Que era algo que nós já tínhamos em termos de plano, mas que esta pandemia veio acelerar essa procura por parte dos leitores de ter uma informação que seja uma informação credível, independente, isenta, e isso materializou-se na procura, no aumento das assinaturas digitais. E o mesmo se verificou na procura dos nossos conteúdos, não só através da televisão, portanto as audiências aumentaram substancialmente, mas também na procura daquilo que são as nossas plataformas digitais, onde é que nós estamos. O que é que nós queremos fazer? O que queremos fazer é evoluir na forma como estamos presentes nessas plataformas digitais, com outro tipo de ofertas, e é nisso que estamos a trabalhar. Muito bem, muito obrigado. Francisco, a banca, ou o setor financeiro, mas em particular a banca, é tradicionalmente um setor, ou historicamente, um setor mais tradicional, mais conservador, digamos, talvez pela necessidade de dar confiança, de dar credibilidade naquilo que faz. Mas provavelmente é um dos setores, a banca em particular, onde a inovação que se possa trazer em termos de serviços, em termos de relação com o cliente, tem mais impacto no dia-a-dia de todos nós. Não porque impacte toda a gente de forma igual, mas porque os serviços financeiros são consumidos diariamente por todos nós. Como é que tu vês a transformação digital que está em curso na banca, ou no setor financeiro em geral, mas em particular na banca? Muito bem, Jorge. Antes de mais, cumprimento o Jorge, cumprimento a Cristina, cumprimento a todos que nos estão a ouvir e agradeço, obviamente, à EDC o convite para estar aqui a partilhar convosco algumas ideias sobre o tema do digital. Bem, não é novidade para ninguém que o digital está na agenda do sistema financeiro há muitos e muitos anos e, portanto, não estamos a falar aqui de nenhuma novidade. E está na nossa agenda em múltiplas dimensões, se calhar algumas que nos lembramos menos ou que habitualmente das quais falamos menos, mas está na nossa agenda em tudo aquilo que tem a ver com a transformação das experiências que o cliente tem com o banco, sejam essas experiências através de um canal mais de self-service, como a app ou o site, mas também seja essa experiência aquela que o cliente tem quando vai a um balcão. Os balcões estão-se a transformar muito no âmbito desta transformação digital, mas poderemos já falar sobre isso também. Mas também uma transformação naquelas áreas, se quisermos, mais de ciência, como sejam as áreas do marketing e as áreas do risco, com toda a capacidade que hoje temos de processar informação, muito maior do que no passado, e portanto aí também grandes transformações, e também grandes transformações nas áreas de back-office, com tudo o que seja a digitalização e a robotização dos processos. E portanto o tema do digital está na nossa agenda há muitos e muitos anos. E eu diria que já está há anos suficientes para podermos tirar algumas conclusões, que nunca se sabe se alterarão no futuro ou se outras virão, mas pelo menos hoje em dia eu poderia sublinhar aqui, se quiseres, algumas ideias que me parecem que são muito fortes. A primeira ideia é que um banco digital é um banco que elimina a maior parte dos atritos da relação da organização com o cliente. Portanto, é um banco, se quiseres, com iterações muito mais transparentes no sentido em que o cliente nem se apercebe
que está a relacionar-se com o banco. É muito curioso porque o que tem vindo a acontecer nos últimos anos, com a introdução sucessiva de novos canais na relação dos clientes com o banco, desde o balcão ao ATM, ao call center, ao home banking, às apps, etc., o que tem acontecido é que o número de interações que o cliente faz com o banco tem aumentado. Não tem havido uma substituição de canais, tem havido um aprofundamento da relação. E hoje em dia o cliente vai ao banco muitas vezes por dia. Vai ao banco cada vez que paga, seja esse pagamento feito com contactless, seja feito com a app ou seja feito com o tradicional cheque. Vai ao banco cada vez que entra na sua app e vê o seu saldo, ou faz uma transferência, ou faz uma simulação. Portanto, o cliente vai ao banco muitas vezes. E, de facto, o que está a acontecer cada vez mais é que essas várias iterações estão-se a tornar mais simples, mais transparentes, com menos entraves à realização. E isso acontecerá cada vez mais. Hoje já é uma realidade muito forte na área dos pagamentos, mas acontecerá cada vez mais em todas as outras áreas da relação com os serviços financeiros, na medida em que nos aproximamos de uma lógica de customer journeys. O cliente não quer um crédito à habitação, quer comprar uma casa e, portanto, na experiência de comprar casa, o crédito à habitação tem que se tornar cada vez com menos atritos, não é? E, portanto, isto é uma realidade. Um banco que quer ser digital é um banco que, de facto, elimina a maior parte dos atritos e torna a sua presença na vida do cliente muito mais transparente. Poderíamos falar ainda mais no que isso acontecerá quando tivermos os wearables, não é? Quando os wearables forem uma realidade, ainda mais transparente será a relação com a banca, mas isto é claramente uma marca. A segunda marca, que me parece também muito interessante, é que o colaborador digital é um colaborador biónico. E eu gosto particularmente desta noção. De facto, se calhar há uns anos atrás, alguém pode ter pensado que o digital vinha substituir as relações entre as pessoas, vinha substituir a relação entre o cliente e o seu gestor tradicional. Ora bem, isso não é verdade. Na verdade, as relações entre as pessoas continuam a ser absolutamente fundamentais e o que o digital veio trazer foi multiplicar as capacidades desses colaboradores. E, portanto, o que temos hoje em dia são colaboradores que têm realmente as suas capacidades muito mais multiplicadas. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, e isso ficou muito claro, aliás, agora com a crise do Covid, ou com a pandemia do Covid, hoje em dia nós temos uma solução no banco a que chamamos GoBanking, que é uma solução já premiada em vários fóruns internacionais de ter o banco num tablet, num portátil, não é? Para os nossos gestores. E, de facto, hoje em dia um gestor do BPI consegue estar com o cliente onde quer que seja, portanto, fora das instalações normais e, portanto, libertou-se daquilo que eram as amarras normais a um posto de trabalho, pode estar com o cliente onde quer que seja, pode falar com o cliente remotamente, pode prestar serviços, fechar vendas, obter as assinaturas que necessita, tudo isso remotamente e de forma segura. Tem acesso a um conjunto muito mais vasto de informação do seu cliente para tomar decisões, porque de facto a nossa capacidade de trabalhar a informação é muito maior. Tem acesso a ofertas pré-aprovadas, porque de facto o machine learning vem nos ajudar a conhecer muito melhor e antecipar necessidades. Tem robôs que o ajudam a terminar as operações naquilo que já não é tão importante a sua atividade e, portanto, ele é verdadeiramente biónico, no sentido em que a sua capacidade se multiplicou várias vezes. Isto é claramente uma tendência que me parece absolutamente fundamental e muitíssimo entusiasmante, porque, de facto, a relação entre as pessoas continua a ser absolutamente fundamental, hoje com distância social, mas esperemos daqui a algum tempo sem a distância social. E, portanto, esta também é uma marca muito importante e uma marca que completa também a noção do omnicanal, não é? Em que todos os canais, incluindo o contacto com o seu gestor, são absolutamente fundamentais e preenchem a experiência da relação do cliente com o banco. A terceira marca muito importante, que me parece que também é absolutamente fundamental, e já me referi a ela várias vezes, portanto vou ser mais rápido, é de facto o tema dos dados. Eu diria que as empresas que nasceram digitais, desde o dia 1 que olharam para os dados como o seu ativo mais importante, não é? Nós vemos empresas e vemos startups que continuam a ser, do ponto de vista da rentabilidade, a dar resultados negativos, mas a fazer rondas de capitais cada vez maiores e cada vez maiores. E porquê? Porque têm muitos clientes, porque têm acesso a muitos dados e porque os dados são um ativo que hoje em dia é muito valioso. Tradicionalmente, os bancos não olhavam para os dados dessa maneira tão intensa, não é? Portanto, eu até imagino que alguns de nós, mais ligados à tecnologia, olhássemos para a quantidade de dados como mais uma linha no nosso orçamento, não é? Mais uma quantidade de discos que era preciso armazenar e de backups para fazer, etc. Não é? E, de facto, hoje em dia os dados são um dos ativos absolutamente mais importantes e a banca é um dos setores que mais informação tem. E, portanto, trabalhar
bem os dados para estarmos mais próximos de servir o cliente da forma que ele quer ser servido é absolutamente fundamental. A quarta marca, que também penso que está claríssima neste momento, é que o digital obriga a ecossistemas. Fomenta e obriga a ecossistemas. Não é possível estar na transformação digital sem olhar para o tema dos ecossistemas. Eu dei há pouco um exemplo, quando dizemos que o cliente não quer pagar, o cliente quer comprar uma televisão, o cliente não quer um crédito pessoal, o cliente quer ir de férias, não é? Ou quer comprar um carro. O cliente não quer um crédito hipotecário, quer comprar uma casa. E, portanto, quando nos aproximamos, de facto, de pensar customer journeys, de pensar com o cliente no centro e não com o produto financeiro no centro, não é? A única forma de fazer isto bem é, de facto, promover os ecossistemas. Porque o ato de comprar um produto financeiro é apenas uma das fases de um customer journey. E, portanto, os bancos têm que ser atores importantes nos ecossistemas, quer como participantes em ecossistemas que eles não controlam, quer como a cabeça de ecossistemas novos que estão a ser construídos. Isto é fundamental. E, por último, para terminar tudo isto, eu diria que a forma de resumir tudo isto é que hoje em dia, na banca e em muitas outras indústrias, e como disseste bem, nós vamos um bocadinho atrás dos mídia, mas estamos no olho do furacão da transformação digital, não é? Mas o digital é by default e, portanto, digital é tudo. Não é possível pensar num novo produto, num novo serviço, numa nova interação, num novo processo, sem pensar na dimensão digital, que obviamente, em alguns casos, assume mais importância do que noutros, mas o digital é by default. Não conseguimos sequer já separar o digital do não digital. Portanto, eu diria que em tudo aquilo que fazemos hoje em dia, no BPI seguramente, mas creio que na maioria dos bancos seguramente também, o digital é by default. Muito bem. Eu tenho uma ideia, não sei se a Cristina concorda, que o setor, a transformação digital no setor dos mídia é muito estimulada pelos comportamentos do consumidor. A Cristina referia isso na forma como consome os conteúdos. Já no setor financeiro, eu vejo que a grande inovação, ou pelo menos a percepção que tenho, é que a grande inovação acaba por surgir das fintechs, das empresas que inovam na disponibilização de serviços financeiros. Tu sentes que os estímulos que para a vossa transformação surgem da forma como o consumidor interage convosco, como dizias, a necessidade que tem de serviços, ou efetivamente as entidades que oferecem serviços financeiros têm aqui um papel muito relevante como força motriz desta transformação digital? Ou seja, de onde é que surgem os estímulos? E já agora depois pedia também à Cristina que comentasse se concorda com a minha afirmação. Os estímulos são múltiplos. Portanto, os estímulos são, como dizem bem, vem dos clientes, seguramente, vem também, obviamente, da inovação interna, vem seguramente das fintechs, mas também vem do resto das indústrias. Eu costumo dizer que a transformação digital acrescentou mais um layer de concorrência, não é? Portanto, nós tínhamos tradicionalmente a concorrência dos bancos que tinham a porta aberta ao nosso lado, não é? Depois tivemos a concorrência, obviamente, das fintechs, mas hoje em dia a concorrência que temos é uma concorrência da experiência, é a concorrência pelo espaço no telemóvel, não é? Portanto, se um cliente compra um bilhete de avião de uma determinada forma, com um determinado nível de simplicidade, lá está, com um determinado nível de transparência e sem atritos, ele não espera uma coisa diferente quando se dirige aos serviços financeiros. E, portanto, verdadeiramente, a transformação, esta nova dinâmica a que nos habituamos a chamar de transformação digital, e que para mim é só mais um processo de transformação com o digital como base, mas veio alargar claramente o nível de concorrência e veio-nos trazer múltiplos estímulos à inovação. De resto, os ecossistemas em si mesmo, como dizia há pouco, também são tipicamente intra-indústrias, não é? Ou entre indústrias, e portanto não são intra. E portanto também aí vem, obviamente, processo de inovação. Agora, é evidente que há diferenças na forma como cada um dos players inova. Quer dizer, é evidente, em primeiro lugar, um incumbente tem desde logo umas centenas de customer journeys para transformar, não é? Se eu estiver a fazer uma startup, eu começo um customer journey de cada vez, não é? Portanto, obviamente que vou evoluindo de uma forma completamente diferente. Depois, o próprio paradigma de inovação e até de funding dessa mesma inovação é diferente entre, por exemplo, uma startup e um banco. Eu diria que, por exemplo, o capital para uma startup pressupõe a inovação e pressupõe que uma parte importante delas não vão resistir.
e, portanto, vão acabar, não é? O capital de risco sabe isso, não trabalha para ter sucesso em 100% das empresas em que investe. Ora, na banca não é assim, e, portanto, o nível de risco com que um incumbente, e a mesma coisa nos grandes grupos de mídia, o nível de risco com que investimos é obviamente diferente do nível de risco com que investe uma startup que tem um paradigma completamente diferente, de que, se for preciso, falha daqui a meio ano e desaparece e seguem para a próxima. Portanto, nós temos uma responsabilidade para com a sociedade completamente distinta. Mas, obviamente, que é muito importante esse ecossistema de inovação e é muito importante que as fintechs e as startups, dependendo, obviamente, do setor, façam parte deste ecossistema de inovação, porque também nos estimulam a ir mais longe. E, portanto, eu diria que são várias as fontes. O Covid veio ajudar em que medida? Veio ajudar até, se quiseres, no caso português e no caso da banca, veio ajudar seguramente nos nossos próprios processos de inovação, alteramos algumas prioridades, não é? E basicamente olhamos muito mais, se calhar menos para o tema, durante algum tempo, menos para o tema, por exemplo, das vendas e mais para o tema do serviço, intensificamos tudo aquilo que é a transformação nas áreas de serviço e intensificamos de forma mais acelerada e, portanto, se quiseres, houve alguma alteração de prioridades, mas a grande marca, para mim, a grande marca tem a ver com a adoção, como a Cristina já disse. E, portanto, eu até penso que, do ponto de vista da oferta do digital, a banca portuguesa e o BPI em particular já tinha uma oferta e já tem uma oferta bastante completa e bastante boa, e aquilo que nós vimos foi um acelerar da adoção. Com a mesma oferta, portanto, um acelerar da adoção, um cair de barreiras a entrar e a experimentar pela primeira vez a relação com o banco daquela forma, falar com o meu gestor através de um mural seguro dentro da BPI App ou dentro do BPI Net, trocar informação com o meu gestor, assinar de forma digital. Todas essas barreiras foram bastante mais atenuadas neste espaço de Covid e, portanto, o que nós vimos, e eu acredito, é que isso veio para ficar. E, portanto, se quisermos, desse ponto de vista, eu acho que demos aqui um salto de alguns anos na adoção da inovação. Agora, continuamos com muito que fazer. Obviamente, um banco, com a quantidade de customer journeys que tem coisas que já são absolutamente de topo e que comparam lindamente com qualquer coisa que esteja a ser feita pelas novas startups, e tem muitas áreas em que ainda tem muita coisa para fazer e muita coisa para transformar e muita coisa para se aproximar dos seus clientes. Sim, senhor. Cristina, eu gostava também de ouvir a sua opinião sobre esta questão dos estímulos, de onde é que se sente que são os estímulos à transformação digital dos mídia, mas aproveito já para lançar a questão seguinte, porque eu acho que está intimamente relacionada, que tem a ver com o tema do governance. Tem sido uma problemática que nós temos observado e que temos discutido muito nos últimos tempos, é a problemática de quem é que deve liderar a transformação digital dentro das organizações. Temos visto não só a liderança, mas também a questão de como é que a estrutura que leva para a frente a transformação digital mapeia com a orgânica da empresa e com as áreas da empresa. E nós temos visto modelos mais centralizados, mais descentralizados, modelos onde a liderança está mais na tecnologia, na inovação, no marketing ou mesmo no negócio. E gostava também de ouvir a sua opinião sobre como é que vê esta problemática e quais são os modelos que acha que melhor vão responder às necessidades de envolver toda a organização numa dinâmica de transformação. Bom, pegando na primeira questão, no caso dos mídia, a pressão para acelerar para o digital resultou muito daquilo que foram os grandes players da indústria que começaram a disponibilizar conteúdos noutras plataformas que tradicionalmente não era, falando agora de televisão, a televisão. O caso dos OTTs, não é? E também como eu dizia há pouco, os Facebook, Google, etc., que também já começam a ter vídeos, a possibilidade de disponibilizar vídeos, que isso é algo que é completamente inovador. E nós, enquanto consumidores de conteúdos, nós todos, nós os três e todos os que nos estão a assistir, achamos que é extremamente conveniente eu conseguir consumir aquilo que eu gosto de ver em plataformas que eu não tenho que estar sentado no sofá em casa, ligar a televisão àquela hora para consumir aquele conteúdo. Hoje em dia, e por força da tecnologia, não é? Porque os operadores disponibilizam e os fabricantes de telemóveis e de tudo o que sejam este tipo de devices como os tablets, disponibilizam
tecnologia que nos permite assistir a esses conteúdos que esses grandes players disponibilizam por outras formas que não seja o broadcast normal, e nós, enquanto consumidores, habituamos a isso. E, portanto, os tradicionais, os incumbentes, aquilo que são, nós não chamamos de incumbentes nesta indústria, mas o broadcaster tradicional teve que se adaptar e, portanto, tornar-se muito mais ágil e, no caso português, com o apoio dos operadores, que disponibilizam através dos seus OTTs, que os clientes, dos pacotes que têm com os seus clientes, através do telefone ou através dos tablets, conseguem ver os conteúdos que subscrevem para poder assistir. E, portanto, houve aqui, de facto, essa adesão bastante grande de todos nós, porque a conveniência é muito grande, não é? Portanto, isso é um dos aceleradores. O que é que começou primeiro? Terá sido primeiro os grandes players que disponibilizaram esses conteúdos e depois a tecnologia que veio atrás, ou em paralelo, e que, portanto, permite assistir a esses conteúdos. Relativamente à questão que coloca sobre governance, não tenho uma opinião muito pragmática sobre o assunto, ou seja, eu acho que depende muito da organização. Para mim está claro, aquilo que tem a ver com a relação com o nosso utilizador, portanto, com o leitor, com a pessoa que vê os nossos conteúdos, acho que o driver tem que estar no negócio, ou seja, e repare, nós somos um grupo de mídia que é um grupo de mídia completamente comercial que contrapõe com aquilo que é um grupo de mídia público. Okay? O grupo de mídia público tem uma subvenção pública, nós vivemos daquilo que é a capacidade de angariar receita para conseguirmos existir. Pronto. E a receita advém de várias fontes, seja ela a principal, a publicidade, e a publicidade nas suas diferentes dimensões e nas suas diferentes declinações, e depois a venda dos nossos conteúdos, a que se chama a distribuição, seja ela nacional, através dos operadores, ou internacional, conseguimos vender conteúdos também a nível internacional. Portanto, não tendo nós subvenção do Estado, a nossa capacidade de ser inovadores, pioneiros em determinadas áreas e ter uma capacidade de nos reinventar tem que ser muito maior. Porquê? Porque nós temos que também diversificar as nossas fontes de receita. Porquê? Porque o mercado é muito dinâmico. E por essa razão, só aqui uma pequena parte, as audiências dispararam, mas dispararam no mundo inteiro durante o mês de março, abril, maio, mas a receita que deriva da publicidade não acompanhou esse crescimento, portanto foi quase que inversamente proporcional. Okay? Portanto, o que mostra que, de facto, também as empresas, isto foi uma situação completamente desconhecida para todos, portanto foi aquilo que se chama uma crise que não tem réplica no passado, pelo menos que nós conheçamos, não é? Podemos falar da gripe espanhola, enfim, e de outras, mas nós não estávamos cá, portanto nós não sabemos, e também não havia televisão na altura, portanto são coisas completamente diferentes. De modo que o grau de incerteza é muito grande, as empresas também tiveram que refletir sobre aquilo que era a forma como estariam presentes neste tipo de conteúdos e, portanto, houve um decréscimo acentuado, não só nacional, a nível internacional, daquilo que era o investimento em termos de publicidade. Portanto, em termos de governance, no nosso caso, e não pensando no transacional, aquilo que são os sistemas de informação, a parte toda desde a financeira, contabilidades, recursos humanos, compras, etc. Naquilo que é a nossa oferta e o nosso contacto, o Customer Journey, com os nossos clientes, consumidores de conteúdos, espectadores, leitores, etc. Na minha ótica, e aquilo que acontece aqui nesta casa, está muito no negócio, ou seja, o push vem do negócio e oportunidades que devem ser desenvolvidas para que, de facto, a experiência e a inovação junto dos nossos consumidores e utilizadores seja bastante frutífera. Mas, de facto, tem a ver com a nossa característica, não é? Com o tipo de negócio e a tipologia de empresa dentro daquilo que é um grupo de mídia. Haverá outras que terão outro modelo de governance, não é? Mas, no nosso caso, porque nós vivemos essencialmente daquilo que são as receitas que nós conseguimos captar, a inovação tem que estar naquilo que é o contacto com o cliente e aquilo que são as oportunidades de negócio que surgem. Certo.
Claro que cada organização é uma organização e, portanto, não existirá aqui uma receita que resolva todos os problemas. Francisco, tu já lideraste durante muito tempo as áreas de marketing, já lideraste ou ainda lideras as áreas de tecnologia, portanto, certamente conhecerás bem os argumentos de parte a parte para se posicionarem como líderes da transformação das organizações. Como é que tu vês esta temática? Sim. Bem, eu de facto, como a Cristina disse, depende muito da empresa e até se calhar mais do que isso, depende muito da fase em que cada empresa está, porque mesmo dentro de cada empresa vai sendo evolutivo. Eu diria, se quisermos saber onde é que acabamos, mais uma vez olhamos para as startups, não é? Quando uma startup nasce, não há um Chief Digital Officer, são todos digitais, não é? Portanto, desde o financeiro ao auditor, ao contabilista, toda a gente pensa digital desde o dia 1, todos os processos são digitais desde o dia 1 e ninguém pode estar noutra fase que não seja pensar o digital. E esta lógica de digital by default é isso mesmo. Quando falamos em digital by default, significa que toda a organização, de uma ponta à outra, tem que estar absolutamente focada no cliente, portanto, com o cliente como centro, e, portanto, se fazemos alguma coisa internamente que não traz valor ao cliente, se calhar não é necessário ser feita, e tem que estar permanentemente a pensar em agilidade, porque quando se pensa em cliente tem que se pensar em agilidade, o cliente não está ali parado a querer durante muito tempo a mesma coisa, portanto, vai querendo e vai evoluindo nas suas necessidades, ainda para mais no mundo em que, como eu disse há pouco, a nossa concorrência hoje em dia é tão mais lata, não é? E ultrapassa as fronteiras de cada uma das indústrias, tem que ser, dizia eu, muito mais ágil e muito mais focado na inovação. E, portanto, eu diria que acabaremos aí. E, portanto, nas empresas como os bancos, nas empresas mais que não nasceram digitais, um papel de um Chief Digital Officer é um papel transitório. Tem que ser. Se não for, alguma coisa ele próprio está a fazer mal, não é? Porque eu diria que a principal função de um Chief Digital Officer, esteja ele onde estiver, é garantir que daqui a uns anos não existe, porque toda a organização é digital by default, não é? Até porque, de resto, é impossível funcionar de outra forma a duas velocidades. É impossível funcionar a duas velocidades. Quer dizer, de que é que adianta eu ter uma experiência fantástica na app se depois o cliente carrega num botão e atrás as operações não estão nem aí, ou estão focadas noutro tipo de indicadores que não seja o entregar rapidamente ao meu cliente, de forma com menos atritos possíveis, aquilo que tenho que lhe entregar, não é? E o mais rapidamente possível. De que é que adianta? Porque às tantas depois a promessa não bate com a experiência. E, portanto, eu diria que essa luta, que de facto vai existindo em algumas organizações, é uma luta inglória, porque no fim vamos ter que ser todos e o digital vai ter que estar by default. E depois, como dizias e bem, em algumas organizações nasce mais de um lado do que no outro. No caso do BPI, nós neste momento o que estamos a fazer é que, de facto, em todas as áreas do banco estamos a implementar o mais possível metodologias de trabalho ágeis, metodologias de trabalho colaborativas. Sei lá, por exemplo, nós não pegamos em nenhum novo processo, em nenhum novo produto, em nenhum novo serviço, sem partirmos de um exercício de design thinking, em que envolvemos todas as áreas da organização. Portanto, não é o marketing que está a pensar no assunto para depois pedir ao IT ou para pedir às operações. Não, são todos que estão, ou o IT, por sua vez, a explorar as fronteiras da tecnologia para trazer uma nova inovação para dentro do banco. Estamos todos, tipicamente, a partir do cliente e a pensar em conjunto. E, portanto, é natural que em cada uma das organizações comece num determinado sítio. Tipicamente, começa nas áreas que sentem mais a necessidade de se transformar, não é? Mas depois, com muita rapidez, quem está a liderar essa transformação, se não garante que todos estão alinhados da mesma forma, isso é completamente impossível. Nós temos, por exemplo, todas as áreas do IT estão a trabalhar em Scrum. Eu já aqui falei num IDC ou há 2 IDCs atrás, todas as áreas do IT, todas, mesmo quem trabalha em mainframe, não é? Estão a trabalhar em Scrum. As equipas de marketing, as equipas de operações estão a trabalhar em metodologias Lean, em Kanban, etc. E, portanto, temos o Design Thinking para dar uma cola a toda a organização cada vez que pensamos em inovação. E, portanto, temos que estar todos imbuídos deste espírito. Ainda não estamos todos perfeitos, ainda temos um caminho largo a percorrer, mas desde o momento em que pela primeira vez, há 11 anos atrás, começamos a pensar que algo estava errado quando o negócio pedia uma coisa e o IT demorava um século a entregar e quando entregava não era aquilo que o negócio tinha pedido e, portanto, tínhamos que mudar alguma coisa. E isso começamos há 11 anos atrás. Até hoje, há aqui um caminho muito grande e esse caminho não se faz mantendo uns
a pensar em agilidade e inovação e outros a pensar em processos tradicionais, waterfall ou de e-mails para aqui e para acolá e um pedido de opinião ao Jorge para depois, com a opinião do Jorge, perguntar à Cristina, depois ir à jurídica, depois ao auditor, etc., ou ao Data Protection Officer, não é? Portanto, tudo isso é completamente impossível e, portanto, eu diria que a boa notícia é que comecemos onde comecemos, seja qual for a forma que escolhemos para começar, e seja qual for a forma em que estamos hoje, acabaremos todos, ou por não subsistir, que seria a pior das notícias, ou por ser digitais em todas as áreas da organização. Esses modelos tão embebidos na organização requerem, sobretudo, um grande patrocínio da gestão de topo da organização, sim, não é? Portanto, sim, sem dúvida. Sem esse patrocínio não se faz. Jorge, só queria acrescentar uma coisa que o Francisco disse, que é mesmo isso, ou seja, muitas vezes pode existir um conflito entre aquilo que são as áreas de negócio e aquilo que são tipicamente as áreas de sistemas, não é? As áreas de desenvolvimento de tecnologia interna. Porquê? Porque houve um investimento em tecnologia, agora vão ter que amortizar em tecnologia feita, mas o mercado está à procura de outro tipo de soluções, mas esta é muito boa, portanto, às vezes há aqui um dirimir de opiniões sobre, mas eu tenho business case para desenvolver isto, ou vou amortizar aquilo que eu tenho dentro da casa. E isso, de facto, a gestão de topo aí tem que deslindar e tem que, claro, de facto, haver aqui um patrocínio muito grande. E, acima de tudo, isto tem que fazer parte do DNA da organização, não é? Isto não pode ser uma coisa plástica, que tem o Chief Digital Officer, que agora, por decreto, diz nós vamos ser digitais. Claro. Não há. Ou há adesão ou não há adesão. E, portanto, isto tem que fazer parte do DNA. Mas o conflito é relevante, é? Porque às vezes isso acontece. Num aspecto fundamental, que é o tema do funding, não é? Que é não só quais são as fontes de financiamento para as agendas de transformação digital, mas, sobretudo, é quem é que depois captura os benefícios que resultam dessa transformação. Ao fim e ao cabo, é como é que se constrói o business case que vai demonstrar a racionalidade económica da iniciativa. Como é que vocês endereçam esta questão? Como é que trabalham esta racionalidade económica da transformação digital? Em termos daquilo que é a racionalidade económica da transformação digital, nós não temos grandes dificuldades em que o business case apareça. O contexto nacional, em termos de mídia, e especialmente na nossa atividade, e agora vou falar de televisão, e tem algumas características muito peculiares de Portugal, que é, nós temos uma dependência muito grande das operadoras. Portanto, tudo aquilo que seja monetização, para além daquilo que é a relação da distribuição que hoje em dia existe, torna-se mais complexa, mais difícil, embora seja algo que nós estamos a querer endereçar e que acaba por ser um desafio. Porquê? Porque os anunciantes têm um budget, que é o budget normal para aquele tipo de investimentos, e o que fazem muitas vezes é desviar por exemplo, de uma determinada plataforma para investir outra, mas não há aqui um incremento da disponibilidade financeira para investir nestas áreas. Portanto, o que acaba por acontecer é, se há aqui uma dispersão muito grande de plataformas, o que acontece é que não há aqui, de facto, um aumento da disponibilidade de investimento que acaba por ser o nosso funding, portanto, o nosso retorno, porque os anunciantes não estão lá e não acompanham essa dispersão. O que significa que há aqui quase como uma canibalização entre as diferentes plataformas para aquilo que é a nossa principal fonte de receita, que se chama publicidade. Isso depois também resulta na distribuição. Portanto, se eu tenho um contrato de distribuição com uma determinada tipo de entidade e de repente vou criar aqui uma oferta que possa ser vista por esta entidade como concorrência, eu estou também a destruir valor, ou pode haver aqui uma ideia de potencial destruição de valor daquilo que é uma oferta que nós temos noutra determinada plataforma. Portanto, é uma equação difícil, não é? Contudo, é algo que nós estamos a trabalhar arduamente, estamos a trabalhar com os nossos parceiros, estamos a trabalhar com aquilo que são os nossos stakeholders deste setor. Volto a reforçar que isto é uma característica muito específica do nosso país, contudo, o futuro vai evoluir nesse sentido. O que é que há a fazer a nível nacional e supranacional para, no final do dia, regular um bocadinho aquilo que é a pressão de entidades externas que começam a fazer distribuição de conteúdos em Portugal? Tem que haver regulamentação.
Portanto, nós não podíamos estar obrigados a um conjunto, e isso também acontece no setor financeiro, um conjunto de obrigações, de regras, de lei que se aplica ao nosso setor e, de repente, temos players internacionais que chegam aqui, dominam, concorrem diretamente connosco, têm uma fatia grande daquilo que é, por exemplo, o mercado da publicidade na área do digital e não há regulação que os afete. Portanto, isto de facto há aqui um desequilíbrio muito grande e é sobre isto que nós também temos que trabalhar e temos que sensibilizar todos os decisores a este nível para endereçar este problema. Francisco, a questão do funding e sobretudo a captura dos benefícios que vem da transformação digital, como é que vês essa gestão? Certo. Bem, eu se calhar dividia em dois temas. Os temas naquilo que é a nossa transformação dos Customer Journeys atuais, digamos assim, ou seja, transformá-los em Customer Journeys omnicanal, em que o cliente pode interagir com qualquer um dos canais e ter uma experiência fluida e contínua entre todos eles, e em que o cliente tem, como dizia há pouco, menos barreiras e menos atritos. Eu diria que aí é muito fácil fazer o business case, é sim ou sim, não há muitas contas a fazer, e eu de resto o Excel aguenta tudo, não é? E eu acho que não deve haver documentos em que mais se minta do que num business plan, não é? E, portanto, de facto aí tem que ser, não há grandes alternativas. E estamos todos a investir muitíssimo e, portanto, estamos todos a investir muito. É evidente também que, se quiseres, a melhor forma de fazer o funding destas iniciativas, que têm mesmo que ser, é garantir que elas também produzem poupanças dentro da organização. Poupanças para quê? Para que as nossas pessoas estejam dedicadas às matérias que têm mais valor acrescentado. Portanto, quando eu dizia há pouco que o colaborador é biónico, isso significa o quê? Significa que hoje em dia o meu colaborador que está num balcão e que é um gestor numa carteira de clientes tem mais tempo para tratar com o cliente daquilo que é verdadeiramente importante, que é o negócio que temos com o cliente e suportar as suas necessidades financeiras e ajudá-lo a realizar os seus desejos e os seus sonhos. E, portanto, isso é uma forma de financiar, é dizer, olha, os custos que tenho na organização passam a estar mais bem aplicados e as pessoas passam a dedicar o seu tempo e as pessoas, e não só as pessoas, os processos, os sistemas passam a estar muito mais focados naquilo que tem valor acrescentado. Mas diria que é um sim ou sim. A concorrência está aí, mais uma vez, uma concorrência muito larga e não apenas da banca e, portanto, não há aqui muita matéria a discutir. Na componente, se quisermos, de inovação mais pura, quando chegamos à inovação que está mais no limite, naquelas situações ou naquelas ideias ou naqueles investimentos que podem falhar muito rapidamente ou podem significar saltos relevantes, aí também, como já disse, o nosso modelo tem que ser necessariamente diferente e o modelo de funding é necessariamente diferente das startups e eu aí diria que, mais uma vez, os ecossistemas exercem um papel absolutamente fundamental. Por exemplo, aquela solução que eu falei há pouco do GoBanking que temos e que hoje é absolutamente fundamental na vida do banco, nós desenvolvemos com um parceiro. E partilhamos o risco com esse parceiro, não é? E, portanto, esta é uma forma também de encontrar funding para as matérias de maior inovação. É, de facto, fomentar a nossa cadeia e a nossa rede de parcerias, permitindo, obviamente, também encontrar soluções que são boas para ambas as partes e que permitem, de facto, um investimento com risco repartido, mas também com proveito repartido. E, portanto, eu diria que também aí os ecossistemas são uma muito boa novidade para os sistemas financeiros. E particularmente, acho que é claro que para todos que muita da transformação digital se tem feito, como dizia o Francisco, com base nestas empresas pequenas, nestas empresas altamente ágeis, startups, com muito empreendedorismo, muita capacidade de inovação. Mas não deixa de ser preocupante que, ainda recentemente, vi um estudo do Banco Mundial, da OCDE e do Facebook, que nesta fase de lockdown, de confinamento, as pequenas e médias empresas, 75% das empresas pararam a sua atividade. E o estudo concluía que 25% dessas empresas já não vão retomar a atividade. Portanto, não têm condições, não têm aquele músculo financeiro para fazer face a uma fase de retoma, primeiro de recessão e depois de retoma económica.
não tem aqui, para não se perder esta dinâmica que o Francisco falava dos ecossistemas, não tem aqui os grupos financeiros, os grupos económicos com maior músculo financeiro, agora um papel determinante de apoio ou de dinamização, não sei como é que veem este aspecto, para garantir que estes ecossistemas não morrem devido a uma crise económica? Bom, eu julgo que isso não será propriamente a missão de um grupo de mídia, não é? A não ser que dar a conhecer aquilo que de facto são as virtudes e as vantagens dessas empresas ou aquilo que é o negócio dessas empresas. Nós, naquilo que é a nossa viagem em termos digital e aquilo que é a procura de novas fontes de receita, uma das linhas que estamos a seguir também são as parcerias, ou seja, como é que nós podemos identificar determinado tipo de parceiros em determinadas áreas que sejam diferenciadoras para aquilo que é a nossa oferta e aí fazer modelos de negócio em parceria. Portanto, não tentar ter as competências todas internamente, mas usar essas competências, no bom sentido, como é óbvio, associarmos a empresas que já fizeram esse caminho e que são muito mais ágeis do que nós e, portanto, conseguimos dar saltos aqui, de facto, bastante grandes do ponto de vista daquilo que é o tempo necessário para ter novas ofertas e, portanto, para sermos inovadores. Relativamente à questão concreta, Jorge coloca, de facto não tem resposta, quer dizer, nós estaremos atentos em termos daquilo que é a possibilidade de, às vezes, ter determinado tipo de serviços, no caso, por exemplo, do e-commerce, que é algo que nós podemos também desenvolver muito mais, também por via de parcerias com empresas. Estamos a explorar essa via, portanto, como é que nós podemos ter aqui uma plataforma de comunicação, campanha daquilo que é o serviço daquela empresa e, ao mesmo tempo, conseguir vender a partir das nossas plataformas e, com isso, termos também uma fonte de receita adicional e, portanto, com parceiros da área financeira para conseguirmos ter as plataformas necessárias para que esse negócio se execute. Mas muito mais do que isto não tenho resposta para lhe dar relativamente a esse problema, que é um problema que não só assola pequenas empresas, como também grandes empresas, que vão ter que fazer uma transformação bastante grande, não é? Vamos ter que nos ajustar. Francisco, só para terminarmos. Muito rapidamente. Bem, eu diria que nós, neste ambiente de Covid, temos o nosso papel como banco de apoio às empresas e esse exercemos-lo em permanência, com as moratórias, com alterações a pressários, como fizemos muitas vezes durante esta pandemia para suportar e ajudar a que as empresas sobrevivam de forma mais tão tranquila quanto possível neste processo. E, portanto, essa é uma dimensão, como banco, apoiar as empresas nossas clientes. Na lógica do ecossistema de inovação, é evidente que há aqui riscos, mas eu diria que o risco não é de uma quebra na inovação, é mais uma vez, e como eu disse sobre aquilo que tínhamos feito internamente no banco, é algum alterar de prioridades. E, portanto, eu aí diria que o que é que vai acontecer? Bem, as startups mais frágeis, com business cases mais frágeis, se quisermos, vão ter também aqui um desafio importante que é de serem elas também ágeis, como sempre foram, não é? E demonstrarem mais uma vez que são ágeis e que são capazes de encontrar outras alternativas, porque esta crise traz outras alternativas. Há muitos novos negócios que nasceram desta crise, não é? E, portanto, eu diria que aí as startups que forem mais ágeis e que forem mais capazes de perceber como é que eu, dentro das capacidades e das competências que fui gerando neste negócio onde estava, posso pivotar o meu negócio e ajustar-me mais àquilo que são as novas necessidades deste novo mundo e já agora não tanto Covid, mas pós-Covid, não é? Começar a pensar no pós-Covid. E de resto é como eu dizia, portanto, na medida em que as organizações, quer os bancos, quer as empresas de mídia, já hoje em dia trabalham uns mais ativos do que outro com o seu sistema, com o seu ecossistema de inovação, também vamos ser desafiadores e continuaremos, obviamente, a trabalhar dessa forma, porque não podemos ficar parados, porque uma situação como esta não é um travão, é um acelerador. É um acelerador. Pode acelerar para caminhos diferentes, seguramente vai acelerar para caminhos diferentes, mas não é um travão, é um acelerador. Certo. O nosso tempo chegou ao fim. Resta-me agradecer aos dois, porque parece-me que foi um painel extremamente interessante, os vossos contributos foram fantásticos. Agradecer também a quem nos está a acompanhar e resta-me passar a bola ao Gabriel para as próximas sessões. Obrigado.